Unidade 2, Sociólogos Brasileiros. Aula 7, Revisão e Avaliação. Boa noite, professoras, professores, alunas e alunos. Gostaria de começar a nossa noite aqui dando parabéns a todas as mulheres da nossa turma aqui da EJA 1, né, as professoras e as nossas alunas, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Então sejam todas aí parabenizadas e muita força na luta para continuar aí construindo um Amazonas e um Brasil melhor, tá ok? Muito bem, vamos lá então, vamos falar do nosso autor de hoje, começando com Sérgio Buarque de Holanda. Lembre-se que nós estamos falando dos sociólogos brasileiros, aqueles que foram reconhecidamente como os precursores, né, da sociologia nacional. Então, Sérgio Buarque de Holanda foi jornalista, sociólogo e historiador, né, nascido em São Paulo, um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, que tentou interpretar o Brasil, sua estrutura social e política, a partir das raízes históricas nacionais. Então, ele foi buscar na história o entendimento da sociedade brasileira, da sociedade nacional. O que fez o brasileiro ser o que ele é? Né? Como que se constituiu esse povo, esse brasileiro, essa sociedade aí que é tão diferente, né, das demais? Então, o que nós temos de bom, né? O que nós podemos contribuir para a construção de um outro mundo, de um mundo melhor, de um mundo possível. Então, ele vai refletir a respeito disso, como que nós, a partir do que, né, surgiu essa sociedade, né, essa raça, né, brasileira. Muito bem. Então, a formação acadêmica de Sérgio Buarque de Holanda, ele é formado em Direito, formou-se em 1925, né, pela extinta Universidade do Brasil. Fez parte da Academia de Estudos Brasileiros na Universidade de Roma, né, ele foi mandado para lá, para ser o representante brasileiro lá nesses estudos, nesse trabalho aí importante, nesse levantamento de dados aí em Roma. Atuou como catedrático de História da Civilização Brasileira na USP. O que é o catedrático? O catedrático é o professor que tem a cátedra, né, que tem aquela cadeira como titular. Então, ele era professor titular, né, de História da Civilização Brasileira na Universidade de São Paulo, né, a USP. Ok? Vamos então aí ver um pequeno VT que traz um pouco da vida, né, do nosso autor, que é Sérgio Buarque de Holanda. Vamos lá então? Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo, no dia 11 de julho de 1902, e estudou na mesma cidade em que nasceu, na Escola Caetano de Campos. Em 21, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde teve contato com o movimento modernista, principalmente com Oswaldo Cruz. Já em 25, se formou em Direito, na Universidade do Brasil, que já não existe mais, mas mesmo assim continua exercendo o jornalismo. Em 29, viajou para a Europa, trabalhando em Berlim. Nesse período de sua vida, ele fez vários estudos de acordo com o que Max Weber dizia. E em 36, ele volta para o Brasil e torna-se professor da Universidade do Distrito Federal, atualmente UNB, ensinando História Contemporânea e Literatura. Nesse mesmo ano, ele publica seu livro mais popular, Raízes do Brasil, e casa-se com Maria Amélia, tendo 7 filhos, entre eles, Chico Buarque. Muito bem, então a gente teve aí um pouco, né, da visão de Sérgio Buarque, um pouco da sua biografia, né, da sua história de vida, vida profissional, vida familiar, não é isso? Então, como nós vimos no vídeo, Sérgio Buarque escreveu várias obras, né, todas muito importantes para a história
historiografia nacional e também para a sociologia, mas a gente vai focar, a gente vai trabalhar mais especificamente uma delas, que é Raízes do Brasil, onde o autor faz um olhar sobre a sociedade brasileira. Então, nesse livro, ele aborda aspectos centrais da história da cultura nacional, da cultura brasileira. Ele vai, então, se aprofundar na nossa história, buscando lá na colonização, lá em Portugal. Ele faz uma viagem aí, né, faz uma comparação também entre a colonização portuguesa aqui na América e a colonização espanhola. Ele faz todo um trabalho aí de pesquisa que vai aprofundar para poder entender, né, a sociedade nacional. Então, esse estudo consiste numa macrointerpretação do processo de formação da sociedade brasileira. Então, é uma visão grande, uma visão ampla, uma visão macro, né, onde ele vai, a partir dos dados históricos, ele vai, então, interpretar a nossa realidade, a nossa sociedade. Então, qual é a tese central de Raízes do Brasil? A tese central é de que o legado personalista, né, da experiência colonial constituía um obstáculo a ser vencido para o estabelecimento da democracia política no Brasil. Então, segundo ele, era preciso que a gente superasse o legado da colonização, principalmente esse legado personalista, né, de uma sociedade patrimonialista, onde a pessoa, né, da elite, né, está aí se sobressaindo. E para que nós possamos ter uma democracia realmente, é preciso que a gente supere esse legado aí da colonização, principalmente o legado personalista, que veio da nossa colonização. Então, ele vai trabalhar sempre nesse aspecto aí. E um dos conceitos que ele desenvolve nessa obra é o conceito de homem cordial, né? Então, o homem cordial não como um ser caridoso, um ser que seja bondoso, nesse sentido aí, né? Então, para ele, o brasileiro é um homem cordial no sentido de que essa cordialidade é mais no sentido do jeitinho, né? Daquele que leva vantagem, que procura levar vantagem nas coisas, que procura estar próximo às coisas do Estado, ao público, para tirar proveito para si, né? Da instância do público. Então, esse ser cordial, ele faz ele se aproxima muito, há uma proximidade entre o público e o privado. Então, ele diz que para nós podermos nos constituirmos como nação, é preciso que nós superemos o homem cordial. Então, esse conceito, né, do homem cordial, ele vai construir a ideia de que a cordialidade típica dos brasileiros levou a uma relação problemática entre instâncias públicas e privadas. Então, é preciso que nós façamos uma diferença, possamos diferenciar o que é público e o que é privado. Mas como assim, professor? É porque o indivíduo, né, o brasileiro em si, ele age como que se o Estado, as coisas públicas, fosse deles. Eles se utilizam, né, do bem público em benefício próprio. Quando um político, por exemplo, assume o poder, ele age como se o país fosse dele. Então, emprega os seus familiares, emprega, né, os parentes mais próximos, os amigos mais próximos. Então, ele tem essa realidade. Mas não é só o político. O brasileiro em si também, né, é aquele que, por exemplo, porque conhece alguém numa instância, num órgão público, ele já se acha no direito de ir lá pedir para que você arrume, por exemplo, se for no caso da escola, arruma uma vaga lá para minha filha naquela escola, o diretor e tal, vai, né, sempre dando um jeito de se aproveitar, de se apropriar das coisas públicas em benefício particular.
Então é essa ideia que ele diz que é preciso que nós superemos. O brasileiro precisa superar, né? Provavelmente a elite nacional, aquela que comanda o país, ela precisa superar isso aí, né? Essa ideia de que o público e o privado é a mesma coisa. Então ele pode se locuplotar, né, dos bens públicos. E aí nós vimos um outro autor, que é Caio Prado Júnior. Então nós vimos também um pouco da história de vida dele, né? Ele nasceu também em São Paulo, em 11 de fevereiro de 1907. A família dele, a família de Caio Prado Júnior, era uma família da alta sociedade paulistana, uma família nobre, né? Que era possuidora de muitas riquezas e detinha um papel de destaque na economia e na política local, isto é, na política de São Paulo. Porém, Caio Prado Júnior vai destoar, né, dessa questão das elites, e ele vai fazer um trabalho exatamente para fazer uma crítica, né, a essa elite nacional que, como dizia lá atrás o Sérgio Buarque de Holanda, ela se apropria do Estado para se autopromover, né? Ela utiliza, o pessoal critica tanto o comunismo ou o socialismo, mas eles têm o Estado como se fosse algo que só pudesse servir a eles, né? Eles não são capazes de dividir, de perceber que aqueles que menos têm também são brasileiros, também faz parte do Estado brasileiro e que também precisam sobreviver, né? Então, essa ideia que o Caio vai, então, trabalhar aí nos seus estudos. Então, Caio Prado Júnior não era só um intelectual, era também um político, né? As suas ideias, aquilo que ele desenvolvia, ele também colocou em prática. Ele foi um político, né? Ele atuou no Partido Democrático, partido que fazia oposição ao Partido Republicano Paulista. Interessante perceber que naquele tempo os partidos eles eram regionais, locais, ó, Partido Republicano Paulista. Então, os estados da federação tinham seus partidos, né? Não é como hoje que nós temos partidos a níveis nacionais, né? Os partidos são nacionais, temos o PMDB, o PFL, hoje em dia é o DEM, né? Tem o PT, tem o PCdoB, tem o PSDB, eles são partidos hoje que têm uma extensão nacional. Naquele tempo os partidos eles eram locais, assim, por estado, né? Então ele era afiliado aí, né, ao Partido Democrático. Participou também da chamada Aliança Liberal, né, que era uma frente liberal que discutia as questões, principalmente as questões aí da região de São Paulo, né, da região paulista. Filiou-se mais tarde ao Partido Comunista Brasileiro e, por esse partido, ele se elegeu deputado constituinte de São Paulo, que ajudou a escrever a Constituição do Estado de São Paulo. Não é isso? Então, dentro desse processo aí da trajetória política, nós podemos destacar esses pontos aí de Caio Prado Júnior, certo? Muito bem. Vamos então continuar. Ele deixou um rico legado em seus escritos, escreveu várias obras, aí o autor é autor de mais de 16 obras, dentre as quais nós vamos destacar e aprofundar um pouco mais na formação do Brasil contemporâneo. Essa é uma das obras em que ele vai fazer um estudo, né, mais aprofundado sobre a sociedade brasileira, como fez Sérgio Buarque de Holanda, como fez também Gilberto Freire, que vocês vão ver com o professor Dário, né, que ele vai também mostrar esse autor aí. Então, nessa obra, Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior descreve, né, desenvolve a obra e a divide em 3 momentos, 3 partes, 3 grandes partes, onde ele vai aí se debruçar para o estudo, para a análise da nossa sociedade, para tentar entender o que é o brasileiro, o que é essa sociedade nacional, né? Como que ela foi constituída, por que ela age dessa maneira, né? Então, um povo, por exemplo, que tem, a gente analisando o brasileiro,
é um povo que não tem orgulho, né, de ser brasileiro. Ele tem mais orgulho do que é de fora, né? Então, aquilo que é de fora, que vem do exterior, principalmente dos Estados Unidos, as pessoas falam assim como se enchesse a boca, né? Os Estados Unidos, a Europa, como se isso aí fosse a civilização e nós aqui fôssemos o atraso, né? Então, essa ideia é tentar buscar, entender por que o brasileiro age assim, por que o brasileiro é dessa maneira, né? Então, essa ideia de viralatismo, né? De que a gente acha sempre o que é de fora melhor do que nós. Então, ele vai trabalhar nesse sentido aí, vai dividir essa obra dele em 3 momentos. Primeiro, ele vai trabalhar o povoamento brasileiro. Então, o Brasil, ele diz, está situado, como toda colônia de exploração, né, como espaço de fornecimento de matéria-prima para o mercado externo, dentro daquela visão do pacto colonial, que vocês muito bem já estudaram em história, né? Então, o que é o pacto colonial? O pacto colonial era um sistema organizado pelas metrópoles, em que as colônias estavam reservadas a produzir matéria-prima, matérias-primas do extrativismo, ou do extrativismo vegetal ou mineral, e depois da agricultura, né? Então, nós tivemos no Brasil aí os ciclos, como, por exemplo, o ciclo do pau-brasil, né? Usando sempre mão de obra escrava. Primeiro se usou a mão de obra escrava indígena, mas o indígena não suportou a escravidão, se rebelou, e aí eles foram então buscar os negros, né? Nesse processo todo aí, sempre de exploração e de tirar o patrimônio nosso a partir do extrativismo. Muito bem, é o pacto colonial. Então, o nosso papel era fornecer matéria-prima. E aí depois, no segundo momento, ele vai trabalhar o que ele chama de vida material. Como é que se constitui a vida material? Então, ele vai trabalhar o seguinte, ele vai destacar, né, ele destaca o lugar central ocupado pela grande exploração voltada para produzir e exportar gêneros tropicais, dentro daquela visão, né, do pacto colonial, ou matérias de alto valor no mercado internacional. Por exemplo, se está dando dinheiro o açúcar, então nós vamos plantar cana-de-açúcar e vamos exportar. Se está dando dinheiro o café, nós vamos plantar café. Se está dando dinheiro a soja, nós vamos plantar soja. Então veja que o Brasil sempre trabalhou nessa perspectiva de abastecer o mercado externo, né? Sem muita preocupação com a vida nacional, com o mercado interno. E aí, o terceiro ponto que ele traz é o que ele chama de vida social, né? O que é a vida social? Como que se dá esse processo aí da vida social? Ele vai analisar, né, vai abordar a organização social. Então, como está organizada a sociedade brasileira? Está organizada dentro da característica, do aspecto, né, da formação da elite e da sociedade dos escravos, né? Então, sempre nessa perspectiva de uma elite, uma pequena elite, um pequeno grupo, né, que comanda a organização. Sempre com uma cidade aí onde tem a casa grande, a fazenda, né, as senzalas, os escravos, e voltado sempre para o mundo externo. Os filhos dos fazendeiros, eles vão estudar na Europa, por isso não se constrói escolas e universidades no Brasil. O Brasil foi um dos países que teve, por último, né, dentro dos países latino-americanos, a criação de universidades. Escolas era totalmente negado à sua população. Livro, na época da colonização, aí era contrabando. Então, um país que tem livro como contrabando, ele não pode ser um país desenvolvido, né? Então, a gente tem que pensar por aí. E ele vai trabalhar também a questão da administração. A administração sempre
voltada para um grupo, pequeno grupo, né, que vai administrar o país, mas sempre na perspectiva do exterior, sempre na perspectiva de fora, né? E a vida social e política, como é que se dá a vida social e política. Então, sempre o Sérgio vai trabalhar, o Caio Prado Júnior vai trabalhar trazendo essa visão de Brasil. Como que, né, que se formou a nossa sociedade? Sempre elite e sociedade, uma sociedade escravocrata, né, que muitas pessoas, até hoje, elas ainda sentem falta da escravização. É um país que se formou, que se acostumou a gastar gente, a gastar ser humano, né? A queimar como carvão, como energia as pessoas. Gastou os índios, gastou-se o negro e depois gastou-se os pobres, né? Aqueles mais necessitados. Então é assim que funciona, né, o nosso país. Então ele vai fazer essa análise, né, a partir dessa visão aí que nos dá o nosso teórico que nós estamos estudando, que é Caio Prado Júnior. Olá, estamos de volta para darmos continuidade à revisão dos conteúdos vistos em nossa unidade 2 do componente curricular Sociologia. E nesta continuidade, vamos falar também de sociólogos brasileiros, de estudiosos que procuraram compreender a formação do povo brasileiro e a entender, através da história, da sociologia, como é este povo, quem somos nós. Eles são os primeiros a fazer esses estudos e a buscar esta resposta para nós nos reconhecermos enquanto povo, enquanto sociedade. Cada um traz uma contribuição. Vimos agora há pouco 2 autores, Caio Prado Júnior, né, e Sérgio Buarque de Holanda. Vamos continuar vendo qual é a percepção de outros autores que também buscaram compreender quem é o povo brasileiro. E vamos rever o que Gilberto Freire deixou para nós deste entendimento sobre o povo brasileiro. Primeiramente, temos que saber que Gilberto Freire é contemporâneo dos outros, ou seja, nasceu no ano de 1900, já no estado de Recife. Aliás, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. E veio a falecer quase no final do século XX, no ano de 1987, também na cidade do Recife, em Pernambuco. Como nossos outros autores, Gilberto Freire teve uma formação acadêmica muito rica. Ele matriculou-se na Universidade de Baylor e mais tarde em Colômbia, nos Estados Unidos da América. Teve várias influências teóricas. Dentre elas, podemos citar o antropólogo alemão Franz Boas, o sociólogo Max Weber, o poeta americano Vachel Lindsay e a poeta americana Amy Lowell. Percebam que a formação acadêmica e a influência acadêmica de Gilberto Freire, ela é variada. Vai da antropologia, pela sociologia e até poetas. Isso faz com que a sua obra, a sua escrita, tenha uma característica marcante, tem uma característica muito própria de Gilberto Freire. Mas não só academicamente esse autor viveu, ele também participou do momento político da história do Brasil, ou seja, levou à prática a sua teoria sociológica, quando ele teve uma trajetória política, por exemplo, na década de 40, quando ele lança-se em campanha aberta contra o Estado Novo na época. Nas eleições de 1945, foi eleito para a Assembleia Constituinte, participando da elaboração da Constituição do ano de 1946. Assim como os outros autores, eles têm muitas obras escritas, mas nós escolhemos uma que é realmente marcante para o entendimento da formação do povo brasileiro.
aquela que tem maior representatividade dentro daquele autor. Neste caso, Gilberto Freire tem uma obra que vai marcar profundamente toda a sua trajetória acadêmica, toda a sua vida como sociólogo. Esta obra é Casa Grande e Senzala. E é importante frisar que este livro ganha edições em várias línguas, no mundo todo. E até hoje, Casa Grande e Senzala é o livro de sociologia brasileiro mais editado e traduzido no exterior. Aí você pode nos perguntar, por que esse livro ele foi tão editado em várias línguas, né? E até hoje continua com várias edições pelo Brasil e pelo mundo? É porque Gilberto Freire vai tentar caracterizar o povo brasileiro, que foi publicado lá no ano de 1933, após vários ensaios, vários estudos sobre esse período colonial do Brasil. E Freire, Gilberto Freire, no caso, ao invés de ilustrar a sua tese de formação do povo brasileiro com dados econômicos, olha que interessante, ele vai recorrer à culinária, exatamente a comida, né, que é feita aqui no Brasil para provar que quão mestiça era, eu diria a sociedade brasileira. Percebam que a sociedade brasileira basicamente é formada pelos negros, pelos índios e pelos brancos portugueses. Estes são os povos, as etnias que vão formar o que hoje nós somos. E ele vai descrever exatamente esta formação do povo brasileiro nesta obra chamada Casa Grande e Senzala, pegando vários aspectos culturais, religiosos, mas principalmente a culinária, e vai dizer: este é o povo brasileiro. A comida do povo brasileiro revela as suas origens. Olha que interessante. Mas Casa Grande e Senzala também vai defender que a mestiçagem, que é justamente a junção desses três povos, né? Gilberto Freire, nesta obra, ele defende que a mestiçagem traz mais aspectos positivos que negativos para uma nação. Este ponto é importante nós frisarmos porque Freire escreve a sua obra, Casa Grande e Senzala, no momento em que o mundo vivia o nazismo, o racismo, onde não se aceitava, por exemplo, a mistura de raças, como na Europa, nos Estados Unidos, lá pelos anos 30, né, que foi justamente quando ele lançou a obra, no ano de 1933. Gilberto Freire vai ser ousado em dizer que a mestiçagem, que a junção de várias raças, como no caso do Brasil, né, que nós temos os índios, os negros e os brancos, ela traz mais aspectos positivos que negativos. E isso faz enaltecer o povo brasileiro. É claro que ele recebe algumas críticas, como, por exemplo, quando ele é, digamos assim, considerado autor de um termo que vocês vão ouvir muito, principalmente quando se trata de Gilberto Freire, que é a democracia racial. Vários críticos, né, falaram que não é isso, Gilberto Freire está errado. E ele foi criticado justamente por defender a democracia racial no Brasil. Segundo esta tese, a democracia racial, ela afirma que negros e índios não eram discriminados na sociedade brasileira. Mas vejam bem, esta tese
democracia racial, ela não foi construída por Gilberto Freire. O que Gilberto Freire diz é que a junção das raças, principalmente essas três que nós citamos, né, elas são benéficas para a construção do povo brasileiro. Não podemos esquecer também que o Gilberto Freire vê não somente benefícios, temos alguns malefícios, mas para entender como esse povo é formado, qual é o resultado dessa junção, que é a cultura que nós temos hoje, que são as tradições que nós possuímos, que são os sabores culinários que estão revelados em nossa mesa no dia a dia por este Brasil afora, é o resultado da junção das três raças, que é a mestiçagem. E quando se fala em democracia racial, é neste sentido, e não de que não há discriminação no Brasil. Gilberto Freire, já naquela época, nunca disse isso. Então, críticos levaram a crer que ele tinha dito isso, o que não é verdade nem em Gilberto Freire e nem na prática, porque nós sabemos, pelos estudos que estamos fazendo e pelos que viremos a fazer, que a discriminação racial ela é velada, ela não é oficial. Então, a democracia racial é apenas uma possibilidade, mas o termo, relembro, vai aparecer muito quando vocês lerem, quando vocês estudarem Gilberto Freire. Outro autor apresentado em nossas aulas nesta unidade 2 foi Florestan Fernandes. Florestan Fernandes também está preocupado em entender a formação do povo brasileiro. Vamos relembrar um pouco quem foi Florestan Fernandes. Ele nasceu no ano de 1920, já no estado de São Paulo, e faleceu no ano de 1995. Florestan Fernandes possui uma história biográfica interessante, no sentido de que tem origem humilde. Exatamente, ele vem de uma família bem humilde. Ele é filho de uma empregada doméstica, ou seja, ele não vem de uma família rica. Ele nasceu de forma humilde. E durante a sua juventude, ele foi engraxate e com uma rotina de trabalho e de estudos que lhe concedeu o reconhecimento pelo seu brilhantismo acadêmico, tornando-se professor titular na própria faculdade na qual se graduou. Florestan Fernandes, nós podemos dizer que ele é resultado do que nós somos, do que nós temos hoje, assim como vocês que estão, digamos assim, além da idade para a série que estão fazendo, ele também veio como resultado muito bom de uma educação de jovens e adultos, porque ele começou os seus estudos já quando ele já era quase um adulto, né? Ele já era jovem, já tinha quase 18 anos quando ele entrou para cursar, no caso, na época, o que nós chamamos hoje de ensino médio. E ele conseguiu êxito, né? Ele veio de uma família pobre, conseguiu êxito, se formou numa faculdade, no caso na USP, em São Paulo, e logo a seguir tornou-se professor desta mesma faculdade. E outro ponto muito interessante e que Florestan Fernandes deixa para todos nós é o seu exemplo de acadêmico e de político. Porque, após a reabertura democrática, Florestan foi eleito deputado federal, no qual ele exerceu até o seu falecimento no ano de 1995. E toda a obra de Florestan Fernandes, que não é pequena, assinala o início de uma nova época na história da sociologia brasileira. Percebam que este autor, que tem uma origem humilde, que começou seus estudos já na fase quase adulta, jovem e adulto,
deixa um resultado, acadêmico muito importante para nós entendermos a história do Brasil. Inaugura um momento que é único na sociologia brasileira. Ele inaugura um novo estilo de pensamento sobre as configurações e os movimentos da sociedade. Florestan Fernandes permite conhecer o presente, repensar o passado e imaginar o futuro. Ele também vai utilizar a história como um elemento construtor do entendimento do povo e da sociedade brasileira, através dos seus movimentos em sociedade. É por isso que os jornais da época e até hoje a academia, a universidade, considera Florestan Fernandes o pai da sociologia brasileira. Por quê? Porque ele é fundador da sociologia crítica no Brasil. Ele não apenas vai descrever, não apenas vai narrar fatos históricos, ele vai trazer um tom de criticidade, ou seja, de uma análise de fatos da sociedade, mas de uma forma crítica, pois toda a sua produção intelectual está impregnada de um estilo de reflexão que questiona a realidade social e o pensamento. Florestan Fernandes não apenas vai estar, digamos assim, preocupado com o que está escrito, mas ele vai procurar outros elementos que não estão presentes nos historiadores, por exemplo, ou em outros autores brasileiros, e vai inaugurar, vai instalar a reflexão de uma sociologia crítica do povo brasileiro, a partir dos movimentos da sociedade que aconteceram no passado, que aconteceram no presente em que ele viveu, e a sua obra também serve de base para entendermos os movimentos da sociedade nos dias de hoje. Alcança sempre algo novo. Florestan Fernandes nos eleva a um outro patamar sociológico, a um outro horizonte. Ele vai além do que está dado como estabelecido ou explicado. Percebam que esta reflexão e esta forma de analisar o pensamento e o movimento social brasileiro faz o ineditismo da obra desse autor. Ele escreve muito, não somente sobre a sociedade brasileira, mas também sobre outras sociedades da América, por exemplo. Mas tudo isso com o objetivo de tentar entender como a sociedade brasileira vai se formando, os movimentos sociais com uma base profundamente sociológica, baseado em um método crítico de análise reflexiva sobre os fatos. E aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo dado ou que já está escrito, ele vai buscar além. Este é o olhar reflexivo e a contribuição fundamental de Florestan Fernandes, deixada para todos nós até os dias de hoje. Não somente dele, mas dos outros autores brasileiros e sociólogos importantes que nós citamos nesta unidade 2 de Sociologia. Leiam um pouco mais sobre cada um deles e também procurem entender um pouco da perspectiva da leitura, do entendimento para a construção da sociedade brasileira durante todo o século XX, porque eles viveram no século XX. Ah, professor, mas o que ele escreveu lá no século XX, o que eles produziram no século passado, vale para os dias de hoje?
Sim, está válido. São autores que estão presentes no nosso dia a dia. Por isso, nós trouxemos e citamos eles para vocês. Um pouquinho, é claro, mas vocês podem ler, estudar, pesquisar um pouco mais para buscar compreender como eu, como você, como cada um de nós que formamos a sociedade brasileira, estamos aqui presentes, né? Então, uma boa avaliação para todos, um bom trabalho de 2019 e a gente se encontra lá em 2020, né, na nossa sociologia novamente. Com certeza.